Discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer tudo o que eu tenho vos ensinado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Amém? Então, primeiro o Evangelho de Marcos 3:13 e Evangelho de Mateus capítulo 28, 19 e 20 foram os versículos que eu falei aqui. E com isso eu vou falar, querido, de algo que há alguns anos já tenho falado aqui. E eu queria que você pegasse essa palavra e fizesse uma reflexão. Olha para o teu irmão e diga assim: esta palavra é para você fazer uma reflexão. Muitas das vezes, querido, quando nós estamos em um ambiente onde a palavra é liberada, nós muitas das vezes ficamos no nosso pensamento: essa palavra é para o meu líder, essa palavra é para o fulano, essa palavra é para o ciclano. E na verdade a gente precisa ter esse entendimento, que todas as palavras que foram liberadas e que são liberadas, esta palavra é para nós, na primeira pessoa, não na segunda pessoa. Então, pedindo para você fazer uma reflexão, e entendendo que esta palavra é para mim e para você, não é para o meu discipulador, não é para o meu discípulo, é para mim, não é para o meu amigo, é para mim. Diga: não é para você que está do meu lado, é para mim. Amém? E aí depois a gente vai fazer um momento profético aqui em nome de Jesus. Então anote aí: atitudes de um bom discípulo. Atitudes de um bom discípulo. Então nós aprendemos, queridos, que antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele foi para um monte orar. E quando ele desce do monte, após ter orado, então Jesus não foi para o monte descansar, Jesus foi para o monte orar, diga orar. Então a primeira coisa que nós aprendemos, queridos, sem oração nós nunca teremos discípulos. Olha para o teu irmão e diga assim: se você não orar, se você não aprender a ter uma vida de oração, você nunca terá discípulos. Então primeiro ponto de partida aqui que Jesus nos ensina é que ele foi orar. Irmãos, nós nunca teremos discípulos sem antes termos uma vida de oração. Desce, ele escolhe. Segundo ponto de partida aqui, o segundo ponto, é que quem escolheu foi Jesus. Jesus na pessoa aqui do discipulador, ele escolhe os discípulos. Então, o discípulo, ele não escolhe o discipulador, mas o discipulador pode escolher os discípulos. No Evangelho de Mateus, Jesus já tinha caminhado com esses homens que ele tinha escolhido após a oração. Vamos repetir novamente? Diga: Jesus já tinha passado aproximadamente 3 anos e meio caminhando com os discípulos que ele escolheu depois de oração. Tá? Vou dando a ênfase. Porque às vezes a gente vê pessoas na igreja que passam anos e anos e anos e não consegue ter discípulo. E você nunca vai ter discípulo sem antes você ter uma vida de oração, irmãos. Querido, nós temos pessoas aqui que são testemunhas que depois que entenderam, depois que começaram a ter uma vida de propósito com Deus, Deus começou a liberar pessoas para ele cuidar. No Evangelho de Mateus já tinha se passado 3 anos e meio. Então agora Jesus, ele começa a falar para aqueles homens que ele tinha escolhido após a oração. ênfase na oração. E ele então começa a dizer: vocês precisam ir e fazerem também discípulos. Então aqui Jesus está em um diálogo com os seus discípulos. E Jesus começa a dizer: vocês precisam ir, vão.
façam o quê? Discípulos. Olha aí, querido, vão e façam discípulos. E de repente, um ponto de interrogação: fazer discípulo? Como eu faço discípulo? Como é que eu vou fazer discípulo? Aonde eu vou fazer discípulo? Quem são as pessoas que eu preciso ir para fazer deles discípulos? É aqui? É aonde? Aí Jesus responde: em todas as nações. Então, os discípulos agora entenderam que eles precisavam ir fazer discípulos em todas as nações. Aí a outra pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: como? Eles sabiam que eles precisavam ir, eles sabiam que era em todas as nações, mas agora eis a questão: como é que eu vou fazer discípulo? Aí Jesus mais uma vez responde, diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o discípulo mais uma vez pergunta: só isso? Aí Jesus responde: não, vocês precisam ensinar tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. É uma reprodução. Quem me entende aqui? Jesus está usando, querido, aquilo que Deus usou quando Ele criou os animais, quando Ele criou o homem. Ele deu uma ordem: seja fértil e multiplique segundo a sua espécie. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos, para os discípulos? Vocês precisam reproduzir da mesma forma que eu ensinei a vocês. Porque o discipulado, querido, ele precisa ser passado. Diga assim: o discipulado, ele precisa ser passado exatamente da mesma forma que nós recebemos. Porque o discipulado, querido, está o DNA. E o DNA precisa ser passado exatamente igual. Então olha só, querido, sabendo disso, que eles precisavam ir, sabendo que agora em todas as nações, sabendo que eles precisavam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que eles precisavam reproduzir aquilo que foi implantado, formado neles. Aí Jesus finaliza dizendo: se vocês fizerem tudo isso que eu estou falando para vocês, da forma que eu estou falando para vocês, eu lhe dou a minha palavra que eu estarei com vocês até a consumação do século. Então quando Jesus diz: eu estarei convosco até a consumação, irmãos, primeiro ele deu uma ordem, primeiro ele estabeleceu um mandamento, primeiro ele estabeleceu princípios, e aí após, querido, os discípulos entenderem tudo isso, ele afirma a sua palavra dizendo: eu estarei com vocês. Porque às vezes, querido, nós queremos viver a vida de qualquer jeito, relaxada, sem compromisso, mas a gente fica na mente: não, mas a Bíblia fala que Jesus afirmou dizendo que está comigo. Quem me entende aqui? Beleza. Essa primeira parte aqui todos nós entendemos, sim ou não? Olha para o teu irmão e faça uma afirmativa: eu entendi. Agora olha só, queridos, sabendo disso, nós vamos aprender mais uma vez, e algumas pessoas são novas, outras talvez você não tinha o nível de maturidade que você tem hoje, e talvez por você ouvir esta palavra e não gerar nenhum efeito na sua vida, por falta de entendimento, por falta de maturidade na época que você ouviu, mas que já se passou alguns meses, e com os meses, sabe, você já criou musculatura, você já foi elevado a um nível de maturidade, e agora você vai entender em nome de Jesus. E talvez se algum de vocês não entender, daqui 3, 4 meses, como sempre eu ministro essa palavra, você vai entender.
E a gente precisa entender que há níveis de palavra, querido, que nós não entendemos por nossa falta de maturidade. Mas com o passar do tempo, nós vamos entender quando nós chegarmos a um nível de maturidade. Quem me entende aqui? Então a gente vai aprender mais uma vez sobre 3 tipos de discípulos. Quando Jesus, querido, escolhe esses homens, eu não vou voltar a falar daquilo que eu já falei sobre as escolas, a escola primária, secundária, Bet Sefer, Bet Talmud, porque aqui todos já sabem disso, de 5 a 10 anos, de 10 anos a 15 anos, e de 16 anos era realmente escolhido para ser talmudinho, discípulo, né? Isso aí vocês já têm tudo na mente de vocês, tudo direitinho. Então olha só, foram 3 anos e meio, diga 3 anos e meio. E aí eu vou trazer para dentro do contexto que nós vivemos, Nova Unção. Quando nós falamos de discipulado, querido, vem 3 frases na nossa mente. Anote aí. A primeira: discipulado fala sobre relacionamento. Nós o chamamos de relacional. Isso aqui foi Deus que me deu, não foi eu que li, não foi eu que estudei, não foi Deus que me deu. Segundo, quando nós falamos de discipulado, nós precisamos falar sobre aplicação, que nós o chamamos de aplicacional. Então, o primeiro é relacional, segundo é aplicacional. Quando nós falamos de discipulado, nós falamos de geracional. É aquilo que sempre eu falo sobre gerar. Amém? Então vamos, relacional, aplicacional e geracional. Vamos para a prática. O relacionamento é o vínculo que cria a intimidade, sim ou não? Vou dar um exemplo. Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais você eleva o nível de intimidade. Um exemplo: eu vou lá na casa da Lili, vou chamar a Lili porque a gente já se conhece há 20 e poucos anos, 20 não, uns 3 anos, né, que a gente é bem novinho. Beleza, sou pastor da Lili, vou mais a pastora Gilmara. Ah, tá. Aí a Lili vai dizer assim: pastor, pode entrar. Tá. Aí eu vou dizer assim: Lili, eu quero um copo d'água. Calma aí, pastor, que eu vou. Com o passar do tempo, se a gente estreitar nosso relacionamento, vai chegar um tempo que eu vou falar para a Lili: fala, Lili, minha filha, eu estou com sede. Ela vai olhar para mim e falar assim: pastor, pode ir lá na geladeira pegar água. Por quê? Porque quanto mais nós se relacionamos, mais nós vamos criar vínculo afetivo, que vai gerar o quê? Intimidade. É por isso que no discipulado, queridos, nós não podemos fazer como algumas pessoas já fizeram. Senta aqui, me conta tudo. Precisa-se de tempo. A relação, para que se criar vínculo afetivo, de intimidade, né, pastora? Precisa de tempo. Requer tempo. Só que muitas das vezes, querido, o que tem acontecido? O tempo tem passado, mas o discípulo não tem se deixado esse relacionamento criar um vínculo afetivo para se formar a intimidade. E o tempo está passando, isso não tem se criado, querido, porque dentro do coração do discípulo está uma grande barreira. Queridos, quem lembra aqui, quando o apóstolo Paulo foi circuncidar Timóteo? Quem lembra no texto? Quando o apóstolo Paulo chega para circuncidar Timóteo, o que é que acontece? Qual é o aprendizado, qual é a dinâmica, qual é a aplicação que a gente precisa trazer para dentro do contexto do discipulado? A circuncisão, queridos,
precisava pegar na parte íntima do homem. Então, quando o apóstolo Paulo chega para circuncidar Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, se você realmente quer ser meu discípulo, eu preciso tocar na tua intimidade. Quem me entende aqui? Porque a intimidade, querido, ela precisa acontecer isso. O discipulador vai chegar a um ponto que ele precisa tocar na intimidade do discípulo, irmão. Isso aqui é muito forte, é sim ou não? Mas se o discipulador não conseguir tocar na tua intimidade, tu nunca vai ser tratado, tu nunca vai ser curado, tu nunca vai ser restaurado. Por quê? Porque vai ser um discipulado sem transparência. Irmãos, um relacionamento sem transparência, querido, ele frutifica. Um relacionamento baseado em mentira, em engano, em esconde, dá certo? Dá certo ou não, irmãos? Não, vou repetir novamente. Dá certo ou não? Claro que não. E se a gente não tiver cuidado, querido, é isso que está acontecendo hoje, irmãos. Aí de repente não acontece mudança de vida, não acontece nada, a pessoa não cresce, não multiplica, não frutifica. Pelo contrário, está na igreja morrendo, definhando. Aí de repente culpa o discipulador, de repente culpa o discipulado, de repente culpa a igreja, de repente culpa o irmão, de repente culpa isso, culpa aquilo, culpa não sei o quê. E na verdade a culpa é de quem? A culpa é de quem, irmãos? Dele. Quem está me entendendo aqui? Tá. Esse relacional, essa relação que criou um vínculo, que se formou essa intimidade. O que é que acontece? Querido, quando você tem intimidade de chegar até uma pessoa, a primeira coisa que acontece é que você se sente segura para conversar com ela, sim ou não? Sim ou não, querido? E essa segurança te faz falar a verdade verdadeira, mesmo que doa. E essa intimidade se cria, querido, na pessoa que ela entende que ela precisa ouvir o quê? A verdade. Porque olha aqui, é uma moeda de duas caras. Tanto o discipulador, com essa liberdade de falar a verdade, de ser verdadeiro, e tem segurança para falar, também o discípulo, por essa intimidade, ele também pode falar, mesmo que doa, fale, não esconda nada, fale, vai doer, mas fale. Eu quero ouvir o quê? A verdade. Mesmo que eu precise ser tratado, ser curado, fale a verdade. Um dia, eu e o discipulado com o Odaí, eu falei: crie vergonha na sua cara, você não é homem e tal e tal. Irmãos, eu fui muito duro com o Odaí. Eu acho que nenhum discípulo aqui na igreja já fui duro igual eu fui com o Odaí. Primeiro porque o Odaí é meu irmão, eu sou mais novo do que ele. Então eu já fui tão duro com ele, duro. E um dia ele saiu daqui da igreja e ele foi para a casa dele, no carro dele, dirigindo, falando assim: nunca mais eu vou voltar na igreja. E outra coisa, eu não vou deixar mais o Leandro. Já saiu não me chamando mais de pastor, já me chamou de Leandro. Porque quando a gente fica com raiva, a gente é assim. Às vezes quando eu mando mensagem para algum discípulo, que eu percebo que ele está com raiva, ele já não me chama mais de pastor, ele me chama tu. Aqui acontece muito aqui. E eu nem pego muito pesado. Ele já muda na conversa dele, tu. Ele já não me chama mais de senhor. Quando eu falo assim: querido, passando para desejar uma semana abençoada. Ô pastor, glória a Deus. Sim, Senhor, eu tomo posse. Mas quando é uma palavra: olha, tu precisa disso, tu. E ele pensou: eu não vou deixar mais o meu irmão entrar aqui na minha casa, com tanta raiva que ele estava de mim. Porque eu fui firme e falei o que para ele? A verdade. Só que quando ele foi orar a Deus, irmãos,
Só que o mal nosso é quando a gente é confrontado, querido, a gente não ora. A raiva toma conta da gente porque a gente está cheio do nosso eu. E a gente está, sabe, ali tão cheio do nosso eu, que a gente começa, sabe, a dentro de nós endurecermos o nosso coração. E a Bíblia fala bem claro: não vos deixei endurecer o vosso o quê? Coração. Ele foi orar e ele começou a chorar, e Deus começou a ministrar no coração dele: filho, você precisava ouvir isso. O teu pastor falou isso para o teu bem, querido. Quando tu recebe um confronto do teu discipulador, tu tem duas opções: endurecer o teu coração ou orar a Deus. Quando tu ora a Deus, pode ter certeza que Deus vai confirmar exatamente da mesma forma que o seu discipulador fez. Mas qual é a parte mais fácil, querido? É orar ou endurecer o nosso coração? É o quê? É endurecer o nosso coração, querido, porque nós estamos cheio de quê? É isso que acontece. E o pior é que nós sabemos exatamente direitinho. Quem está me entendendo até aqui? Agora olha só, queridos, já que vocês entenderam até aqui, eu quero falar do primeiro discípulo, que é o discípulo passivo. Vocês entenderam tudo isso? Então a primeira característica de um discípulo passivo. O que é uma pessoa passiva, irmãos? Diga assim: uma pessoa sem propósito. É uma pessoa que está no lugar por estar. Uma pessoa que está sem sonhos, sem perspectiva, sem expectativa. Sabe, é aquele cara: para mim tanto faz como tanto fez. Para mim a canção que tocar eu danço. Não importa para onde eu vou chutar a bola, deixa eu ver para onde as pessoas estão chutando a bola. Estou chutando para lá, então eu vou fazer o quê? Porque a voz do povo é a voz de... Porque a quantidade, se a quantidade, o maior número está fazendo isso, é porque é certo. Você conhece pessoas assim, irmãos? Aí ela é levada por ventos. É uma pessoa que ela não tem, querido, firmeza em Deus. Ela às vezes tem firmeza nas suas convicções, porque está cheia de si, mas ela não tem convicção em Deus. Eu vou repetir novamente: ela tem convicção em si, porque está cheio de si, mas ela não tem convicção em quem? Em Deus. Então a primeira característica, ela entra e sai de um relacionamento livremente. É uma pessoa que ela não consegue ter aliança, querido. Eu vou repetir novamente, querido, eu queria que você prestasse atenção. Ela é uma pessoa que ela não consegue ter uma aliança. Irmãos, a gente precisa ter aliança, querido. Quando nós falamos de aliança, nós falamos de comprometimento. Nós falamos de compromisso. Nós falamos de fidelidade. Sim ou não? Quando nós falamos de aliança, não vem tudo esses adjetivos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Uma pessoa, um discípulo passivo, ela não tem, querido, aliança. Ela entra em um relacionamento livremente. Para mim está aqui na Nova Unção, como está lá não sei aonde, é a mesma coisa. Ela não tem relacionamento. Uma vez um pastor falou na minha frente, ela falou assim: eu estou aqui nessa igreja, se eu não me der bem eu vou para outra igreja, porque é igual casamento, se eu não gostar da mulher eu troco. Tem pessoas assim, irmãos.
Uma vez aqui um rapaz estava se relacionando com a moça. Eu falei, meu filho, cara, vamos apresentar aqui no altar. Não, eu estou experimentando para ver se o negócio é bom mesmo. Eu falei, cara, tu vai acabar com a fruta. Ah, porque se eu apresentar aqui, eu vou me comprometer com a igreja. É alguém que já começa a se relacionar sem o quê? Sem compromisso. É aquele cara que se casa, ele compra um carro, ele gasta no carro, mas ele não compra na casa, ele não compra uma casa, ele não investe na casa, porque ele pensa, a qualquer momento ele vai o quê? Ele vai o quê, irmão? Se separar. Tem gente assim na igreja, querido. Tem pessoas assim na igreja, meu irmão. Está na hora de você parar de ser alguém passivo, alguém sem compromisso, alguém sem aliança, alguém sem comprometimento, meu irmão. Segunda característica, quem está me entendendo até aqui? O discípulo passivo, quando há uma correção, é aplicada, eles procuram fugir. Olha só, querido, essa característica de um discípulo passivo. Rapaz, o Nabô é uma bênção. O Nabô, cara, é um homem de Deus. Um dia o Nabô precisa corrigir. O Nabô acabou pro cara. Rapaz, o Assis é uma bênção. O Assis é uma bênção. Um dia o Assis precisa corrigir. Acabou o Assis. Rapaz, a Lili é uma discipuladora tremenda, uma mulher de Deus. Um dia ela precisa corrigir. Ela disse, a Lili não presta para nada. Conta-se uma história de uma líder lá aqui de pertinho, eu não vou falar o nome, a gente está filmando, de um grande pastor aqui da cidade. E ela dizia direto, poxa, eu queria ser um homem para ser discipulado pelo pastor fulano. Ah, vocês que estão sendo discipulados pelo pastor, vocês têm um privilégio. Eu queria ser discipulado. Um dia o pastor chamou ela para conversar e o pastor deu uma dura nela, chegou firme, chegou com os 2 pés assim nela. Irmãos, ela saiu chorando, falando mal do pastor, que o pastor era bruto, que o pastor... Quando é corrigido, ou quando uma correção é aplicada, eles procuram outras pessoas, outro ambiente, querido. Eu já ouvi pessoas aqui na igreja falando, hoje eu pedi as contas do meu trabalho, porque meu patrão foi falar firme comigo, e nem o meu pai fala firme comigo. Ou seja, ele está dizendo assim, eu fico desempregado, o meu filho passa fome, eu passo fome, a minha esposa passa fome, mas patrão nenhum me corrige. Quem está me entendendo aqui? Querido, você consegue viver uma vida sem ser corrigido? Sim ou não? Sim ou não? Você que é empresário aqui da igreja, você pode passar a vida sem corrigir os seus empregados? Sim ou não? Claro que não. Por quê? Porque tanto você vai se prejudicar como quem? Cria-se um filho sem corrigir ele. Cria-se um filho sem dizer não para ele. Tudo que ele te pedir, tu falar o que para ele? Sim. Sim. Sabe, querido, aquelas crianças que quebram tudo, aí o pai vai lá, não, meu filho, pode deixar. Uma vez, eu era diácono, e eu ia subindo lá na salinha, a salinha era alta. Irmãos, aí quando eu subi, tinha uns meninozinhos abençoados. Aqui na Nova Unção não tem, em nome de Jesus. Repetindo novamente, aqui na Nova Unção os meninos são tudo bênção. Eu estou até declarando sobre a vida do José Álvaro, irmão, porque, rapaz, tem hora que a gente segura a mão dele e faz assim, ó. Eu falei, meu Deus. Eu vou subindo, aí o meninozinho faz assim, ó. Cuspiu na minha cara, assim, no meu rosto, assim, o menino. Aí ficou aquele, aí eu fui lá no banheiro, aí pega o menino e leva lá no pai. O pai do menino era diácono também, estava trabalhando. Eu falei assim, fulano, o seu filho acabou de me cuspir assim. Ele, fulano, vem cá, abraçou e levou o menino. Eu só fiquei com a cabeça cuspida.
que é que o pai fez naquele momento? Falou: filho, pode cuspir, que o papai o quê? Garante. Ele não falou com esta palavra, mas a atitude dele era isso, irmãos. Porque no mínimo era para ele ter feito o quê? Meu filho, isso é feio, meu filho, não faça isso. Meu filho, no mínimo, não era para bater nele, mas no mínimo era para repreender ele com palavras, sim ou não, irmãos? Então, se a gente criar, queridos, os nossos filhos só dizendo sim, sem corrigi-lo, e hoje na igreja, querido, nós temos irmãos, de uma certa forma, perecido o pecado. Por quê? Porque a gente, sabe, elogia muito, querido. E eu tenho provado disso, de elogiar. No dia que eu vou corrigir, então diga assim, segunda característica de um discípulo passivo: ele não consegue ser corrigido. Olha bem para o teu irmão e diga assim: se você tem dificuldade de ser corrigido, você é um discípulo passivo. Pastor, Jesus corrigiu os discípulos? Sim ou não? Imagina, homem de pequena fé, deixa de ser galinha morta. Eu estou com 3 anos caminhando com vocês. Lá quando ele começou a falar: vocês estão aqui porque por causa do milagre, por causa daquilo que eu tenho para oferecer vocês. No dia que eu não puder mais oferecer para vocês vão sair tudinho. Aí a Bíblia fala que alguns falaram: dura esta palavra, e foram saindo de um por um. Aí ficou os discípulos que ele discipulava mais perto, mais próximo. Aí Jesus pergunta: e vocês? A palavra, no original, a palavra não te ofende? Aí Pedro diz assim: Senhor, para onde nós iremos se só tua palavra é a palavra de vida? Ou seja, me ofende. Essa palavra que o Senhor está falando me ofende, mas eu vou para onde? Essa palavra me incomoda, mas eu vou para onde? Só a sua palavra vai me levar para a vida eterna. Eu não posso viver fugindo. Eu não posso viver fugindo quando eu sou repreendido. Quando a correção é aplicada, eles procuram outro discipulador que ainda não descobriu as suas falhas. Querido, você precisa ter muito cuidado. Olha aqui para mim. Quando alguém que você sabe que está sendo discipulado chega para você e fala assim: rapaz, eu não queria ser discipulado por fulano, eu queria ser discipulado por você. Quem está me entendendo aqui? Aí às vezes ainda chega assim: não é falando mal, não entenda mal, mas não é que eu queira falar mal do fulano, é assim. Irmão, todo fofoqueiro, ele sempre vai usar esse argumento. Não pense que eu sou fofoqueiro, não. Não pense que eu estou falando mal de fulano, não. Olha para o teu irmão e diga assim: todas as vezes que alguém chega com esse jargão, abre o teu olho. Você já viu o doido falar que é doido? Quem já viu? Em filme. Eu não sou doido não, cara amarrado, que amarra nele, eu não sou doido não. O cara rasgando dinheiro, dizendo que não é doido, meu irmão. Então, nós temos que ter muito cuidado. Terceiro, eles se distanciam quando os seus discipuladores são atacados, difamados ou passam por dificuldade. Querido, você quer saber quem é o seu discípulo? É quando você está passando pelo momento difícil, irmão. Há alguns anos eu falei isso aqui, foi algo que Deus me deu, foi uma analogia que Deus me deu, isso aqui foi Deus que me deu. A igreja passa por 2 fases. Por quantas fases? 2. A fase da unção. Qual é a fase da unção, irmãos? A fase da unção é quando a igreja está vivendo aquele momento que a igreja está lotada. Aqui a gente passa por esses momentos. Passa ou não passa? Irmão, tem tempo aqui que a igreja está lotada. De domingo aqui está lotado. Só que tem tempo que você vê que a igreja diminui um pouco.
pouquinho de pessoas. Por quê? Porque existe o tempo da unção e o tempo da tribulação. O que é que acontece nisso tudo? A unção, o tempo da unção é quando se enche um saco. O tempo da tribulação é quando dá uma balançada no saco. Quem me entende aqui? Quem já fez isso aqui? Pegou, eu já plantei e já arranquei e já fiz farinha. Ajudei, né? Não fiz, ajudei, estava no meio. Então o que é que acontece? Quando vai encher o saco de farinha, tem que ficar dando uma batida nele. O que é que acontece quando bate? Ele se firma. E quando se firma, ele vazia. Se vazia um pouco. A igreja é assim, queridos. Aqui e acolá o Senhor tem que fazer tanto para ver quem é que está firme. Eu vou repetir novamente. Tanto para ver quem é que está firme de verdade. Querido, esses 2 anos de pandemia o Senhor fez com a igreja mundial. Eu vou repetir novamente. Esses 2 anos de pandemia o Senhor fez com a igreja as nações. Calma aí. Deixa eu ver quem é que está firme. Teve muita gente, querido, que no começo da pandemia estava aqui, ó, top 10. Mas que está agora top 1, top 2. E tem uns que nem top estão mais. Quem está me entendendo aqui? Eu queria, querido, que você aclarasse o teu entendimento através desta palavra. Segundo, é o discípulo pródigo. Querido, o discípulo pródigo. Primeira característica que o discípulo pródigo tem, ele busca a credibilidade da posição e não a correção. Cara, eu queria ser líder, ó. Poxa, eu queria ser pastor. Rapaz, eu queria ser líder, eu queria ser pastor. Ou seja, ele está olhando para a credibilidade. Rapaz, eu queria ser um grande empresário. Poxa, cara, olha, o fulano está crescendo tanto, eu queria ser igual o fulano, eu estou crescendo tanto. Por quê? Porque o discípulo pródigo, ele busca a credibilidade da posição, não a correção. Ele quer o cargo, ele quer a função, mas ele não quer ser corrigido, porque a correção o prepara para viver o sobrenatural de Deus, irmãos. Diga aí para o teu irmão, a correção faz parte da promoção. A correção faz parte da promoção. Promoção é de promover. Irmãos, a gente quer ser promovido sem ser corrigido. Uma vez eu ouvi esta palavra, e esta palavra é uma verdade. Olha só, Satanás promove, para depois corrigir, abater. Aí o cara que é só promovido, sem ser corrigido, sem ser tratado, sem se receber o não. Quando ele recebe aqui, querido, aí o cara vai assim, ó. Aí o cara pensa, cara, como é que pode? O cara estava bem que só na igreja, o cara cantava, o cara pregava, o cara isso. É porque aconteceu isso aqui com ele, ó. Sem ser trabalhado, sem ser corrigido. Só que Deus não. Deus vai tratando, corrigindo, para depois fazer isso aqui com o cara, ó. Então olha para o teu irmão, diga assim: Deus, Ele não trabalha com elevador, Ele trabalha com escada. Olha, não, sério, fala para o teu irmão, elevador não, é escada. A cada dia tu precisa subir o quê? Ah não, degrau dá trabalho, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer isso não, elevador eu entro e aperto. Qual andar que eu quero? 10, 13º, 14º, é só ainda fico no espelho. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não trabalha assim não, irmão. Desde o tempo de João Batista, o reino espiritual é conquistado por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele.
Não vou falar o versículo porque você sabe. A gente está cansado de falar aqui. O Nabô também fala direto. A pastora fala direto. Segundo, o discípulo pródigo usarão o nome e a influência do discipulador para manipular outros em algum relacionamento. Sabe, querido, aquela frasezinha que diz assim: chega de contar a história dos outros e comece a fazer a sua história. Sabe, quando acontece isso na família, o filho, ele quer chegar para o irmão dele para se beneficiar. Só que se ele chegar lá falando, usando o nome dele, o irmão dele vai falar assim. Então ele vai usar a figura de quem? De quem? Mas o pai falou. O pai falou, fulano, que tu tem que me dar o pirulito. O pai falou que tu tem que repartir esse biscoito. Ele usa a figura de quem? Porque ele não tem credibilidade. Irmãos, o discípulo pródigo, ele não quer construir a sua história. Ele quer viver como uma parasita. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: ei, para de contar as histórias dos outros. Chegou o tempo de você fazer a tua história, meu. Vou explicar mais aqui. Eles usam o nome e a influência do discipulador para manipular outros em algum relacionamento. Eles querem que o discipulador, eles querem o que o discipulador conseguiu, o que o seu líder conseguiu, e não o que ele aprendeu. Irmãos, uma vez eu estava eu estava presente e um pastor falou sobre isso. Ele disse que ministrou na conferência, e quando ele desce da conferência, alguém chegou para ele e falou assim: pastor, coloca a sua mão na minha cabeça e profetiza tudo o que está acontecendo na sua vida, esse conhecimento que o senhor tem. Profetize, coloca a mão na minha cabeça, porque eu quero tomar posse, eu quero receber. Ele falou assim: tá bom, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai ler 800 e tantos livros, porque foi isso que eu li. E também você vai ler a Bíblia um pouco mais de 20 vezes. E você vai passar tantos anos lá que ele falou. E eu tenho certeza que você vai alcançar o conhecimento que eu tenho. Porque, querido, as pessoas, irmãos, ou o discípulo pródigo, ele quer o que o seu líder, o que o seu pastor, o que o seu discipulador conseguiu, e não o que ele aprendeu. Irmãos, ninguém chega em um lugar simplesmente por chegar, irmão. Ah, querido, isso a gente precisa entender. Quantas vezes eu saí do trabalho, eu passava, sabe, lá eu esqueci o nome lá pertinho do meu trabalho, e eu comprava lá 2, 3, ou alugava mensagem. Pegava livros emprestados. E tinha meta para me bater, para me devolver o livro. Na hora do meu trabalho, 2 horas que os meninos iam lá para a sala assistir Gazeta Alerta, outros para o computador, eu pegava o meu papelão, colocava debaixo de uma árvore e estava lá com livros e com a Bíblia. Você nunca vai chegar em determinado lugar cruzando os braços e dizendo: eu quero chegar lá. Você vai ver quando Deus, através de um anjo, teofania, ele aparece para um homem chamado Gideão, e ele diz o quê? Qual foi a frase que o Senhor falou para ele? Varão o quê? Valoroso. Por quê? Porque ele estava ralando. Se ele estivesse deitado, Deus tinha falado assim: varão preguiçoso, varão folgado. Quem está me entendendo aqui? Ô varão folgado, quer liderar sem nunca ler nada, sem ter
Irmãos, tu nunca vai conseguir crescer se tu não se dispor a pagar um preço de leitura, de busca. Ah, pastor, mas é que eu não consigo ler. A primeira coisa, se tu não mudar essa crença limitante que tem impedido você crescer, você está fadado ao fracasso. Me perdoe eu falar isso. Ah, isso aqui resolve? Eu já fiz. Dormir com a Bíblia aqui, ó. Resolve isso aqui? Resolve ou não? Dorme com a Bíblia. Estou 20 anos dormindo com a Bíblia, não. Estou 30 anos dormindo com a Bíblia. Tu já leu quantas vezes? Não, não li não, porque está vindo uma transferência. Pastor, então é errado dormir com a Bíblia? Não. Isso aqui é uma técnica que eu tenho. Eu até passei para o meu discípulo. Qual é a técnica que eu tenho? Eu coloco Bíblias em lugares específicos. Por quê? Isso aqui é algo que Deus tratou comigo. Vou passar aqui a minha receita para vocês, tá, irmãos? Eu já tinha passado a minha receita em ler. Antes de eu ler, né? Há alguns anos eu passei a minha receita. Eu não pego a Bíblia para ler. Antes de ler, eu faço uma oração específica que Deus me deu. Qual a oração? Senhor, da mesma forma que um rio é formado por uma vertente, e aquela vertente que sai pouquinha água ganha proporção e se transforma em um grande rio, assim vai ser a sua palavra que eu vou ler. Ela vai ganhar proporção na minha vida e ela vai alcançar muitas pessoas como a água. Eu já dei a minha técnica aqui para vocês, que Deus me deu. Eu não leio só a Bíblia, eu faço a minha oração específica que Deus me deu. E eu tenho certeza que para alguns de vocês, Deus também já deu essa oração específica. Aí depois, com o passar do tempo, Deus já me direcionou a ler assim: Senhor, quanto mais o rio ganha proporção, ele vai entrando nas matas. E com isso vai levando o lixo para onde? Para dentro. E esse lixo vai sendo levado. E aí, com o tempo eu falei que esse lixo não prejudique ninguém. E a primeira pessoa a mim mesmo. Por quê? Porque quando você lê que você não tem esse entendimento, vira um lixo. Como, pastor? Você quer ser o sabichão. É, amor? Eu conheço a palavra. Ah, fulano ali conhece a palavra. Ele tem a palavra na cabeça. Irmãos, um dia desse, tem um cara aqui que diz que ele tem a palavra na cabeça. Eu nunca vi ele, mas eu não acredito. Eu não acredito que um homem, uma pessoa humana, pode ter a Bíblia todinha na cabeça. Eu, Leandro, José Leandro de Oliveira Cordeiro, recentemente agora fiz 40 anos, todo mundo sabe, aqui estava um nome bem grandão. O meu nome bem pequenininho, o nome é 40, bem grandão. A minha foto bem pequenininho, o nome é 40. Caramba! Quem está fazendo 40? Ninguém nem sabia se era eu, amor. Porque o 40 estava maior do que o meu nome e do que a minha foto. Eu não acredito. Porque, querido, a Bíblia, irmãos, a Bíblia, todos os dias que tu lê ela, tu se encanta. Tu lê um versículo hoje, tu vai ler amanhã, tu vai ler depois da manhã, e vai ter coisas poderosas, maravilhosas, que renova todos os dias. Vamos dar salva de palmas. Então olha só, vou te dar uma outra chave. Já te falei sobre a oração. Tá bom? Vou falar um outro pontinho aqui, que esse pontinho aqui também eu acho que é interessante para mim e para você. O discípulo pródigo, ele deseja reputação e reconhecimento sem preparação e sem preço. Vou repetir novamente, anote aí. Eles desejam a reputação, o reconhecimento sem preparação e sem preço, queridos. Agora mesmo eu estava numa reunião. E eu era o menor. Da reunião eu era o menorzinho lá. Era o Ed Carlos. O Ed Carlos tem igreja
meu discipulador, o apóstolo Alexandre, eu olhando para eles, beleza, e eu olhando para eles, poxa cara, eu sou menorzinha, fiquei aquele sentimento de menorzinha, falei, está repreendido em nome de Jesus, eu aqui com eles, reunião, rapaz, quando eu saio lá para o estacionamento, aí eu vou passar por caminhonete, Renegade, só carrão, Corolla, e aí eu passo por todos esses carros e eu entro no meu Gol, e quando eu ligo a chave, eu olhando para os carros dos caras. Só que na mesma hora, me veio na minha mente, os camaradas, antes de eu me converter, eles já estavam onde? Ralando, meu irmão. O apóstolo Alexandre, a igreja dele fez agora 23 anos. Eu estou com 15 anos que me converti, ou seja, ele já estava sendo pastor, fora o tempo que ele se converteu. Então de todos eles lá, eu nem pensava em ser evangélico, ele já estava o quê? Pagando um preço. Quem está me entendendo aqui? Então, querido, às vezes, irmãos, nós queremos a reputação, o reconhecimento sem preparação e sem pagar o quê? Um preço. Esses dias agora, o meu discipulador, ele está fazendo um curso. E o curso que ele está fazendo, ele pagou 25 mil em um curso, irmão. Em algumas aulinhas. Então olha para o teu irmão mais uma vez, por favor, diz assim, ei, o discípulo produtivo. Mais uma vez, diga, o discípulo produtivo. O pródigo é o pródigo, na verdade o pródigo. Ele deseja reputação, reconhecimento sem preparação e sem preço. Cara, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum se a gente não se preparar, irmão. Irmão, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum se a gente não pagar um preço, irmão. Vou repetir novamente. Sem se preparar e sem pagar um preço, nós não chegaremos em lugar nenhum. Agora vamos para os discípulos produtivos para a gente chegar a finalizar. O discípulo produtivo é aquele que possui um coração de servo. Tem alguém aqui? Ele vê o discipulador como um presente de Deus. Querido, quantos discípulos hoje eles preferem ficar conversando, conversa paralela com qualquer pessoa, do que conversar com seu discipulador? Ele vê o discipulador como um presente de Deus. Ele procura não tomar decisões importantes sem ouvir o discipulador. Pastor, o que é essa tomar decisão importante sem ouvir o seu discipulador? Eu vou pintar minha casa, eu preciso falar para o meu discipulador, sim ou não? Claro que não, irmão. A casa é de quem? A casa é de quem, irmãos? A casa é sua. Mas você sabia que existem decisões na sua vida que, se você compartilhar com o seu líder, com o seu discipulador, ele pode dar uma palavra para você que pode mudar a tua história? Quem está me entendendo aqui? Eu não estou falando assim, pastor, é meu discipulador, eu estou querendo cortar meu cabelo. E aí, como é que eu corto meu cabelo? Não estou falando disso, irmão. Vocês estão me entendendo até aqui? Vou passar aqui, senão eu vou pegar muito tempo. Como verdadeiro discípulo, ele honra seu líder, seu discipulador. O bom discípulo reconhece aqueles que estão ligados a ele pelo Espírito para a multiplicação e crescimento. Primeiro, o discipulado só se desenvolve quando é baseado em reconhecimento e não simplesmente em respeito. Querido, irmãos, essa visão marxista do inferno que foi implantado na igreja,
E depois eu vou estar falando, ensinando para vocês um pouco sobre isso. O que é a visão marxista? A visão marxista é a visão do relativo. Ele relativiza tudo. Então, para eles tudo é o quê? Relativo. Então não tem certo e não tem o quê? Errado. É dependendo da visão. Então não tem mentira e não tem o quê? Porque aquilo que é mentira para mim não pode ser mentira para o Nabor. Aquilo que é verdade para mim não pode ser verdade o quê? Mas a Bíblia vai dizer que é sim, sim. Então tem mentira, que é mentira, e tem verdade, que é verdade. Então na visão marxista, relativa a tudo, o que é que acontece hoje, querido? Você está num cartório, chega um juiz. É juiz, rapaz, é um homem igual eu. Mas de primeiro, irmão, quando se via um juiz, ele era o quê? Uma autoridade. O que é que as pessoas faziam? Se levantavam. Hoje a gente vai participar de um casamento, aí o juiz está explicando: ei, rapaz, eu vim assinar aqui, eu não quero ouvir nada não. É assim, quem já participou de casamento? Eu já participei, que o cara gritou: rapaz, eu vim só assinar um papel, já moro com a mulher há 25 anos, não quero ouvir nada não. Dentro na igreja, é comedor de feijão, Querido, você precisa reconhecer que ele é comedor de feijão, mas ele está ralando mais do que você. Ele já chegou em lugares que você ainda não chegou. O que me separa de mim do meu discipulador é que ele já está na minha frente há muitos anos, há muito tempo. E aquilo que é o ideal para mim, hoje ele está vivendo o real dele. Quem me entende aqui? Aquilo, querido, que é o real dele ainda é meu ideal. Eu preciso ainda comer muito feijão com arroz para chegar no ideal dele. Quando eu chegar no ideal dele, irmãos, ele vai estar onde? No meu ideal novamente. Agora vai ser real o que ele está vivendo hoje para mim, que era ideal. Mas quando eu chegar lá, quando a nova unção chegar, o tamanho da igreja dele, ele já vai estar lá na frente. Quem me entende aqui? Então nós precisamos entender isso, reconhecer. Amém? O respeito está ligado a cargo, título, posição, ou meramente educação. Mas o reconhecimento é a percepção da unção sobre a vida do seu líder. Para a gente chegar para o final. O bom discípulo se esforça para estar com o seu discipulador. Ruth e quem? A gente já falou muito sobre isso. Ruth e quem, irmãos? Noemi. O bom discípulo se esforça para seguir a direção do seu líder. Querido, o que tem de discípulo aqui que a gente fala assim: vai para a direita, ele vai para a esquerda. Aí um já tem a sua conclusão, ele já sabe o que é que ele quer da vida, ele já vem decidido e diz assim: meu discipulador, eu queria ouvir a tua opinião. Só falta dizer assim: eu queria ouvir a tua opinião, mas eu já estou decidido, eu quero só ver, é só te ouvir mesmo. Quem está me entendendo aqui? A pessoa já está decidida, mas ela quer ouvir a tua opinião. Mas ela está decidida. A gente fala: então tá, querido, vai para a direita, ele vai para onde? Para a esquerda. É que quando eu fiquei lá no Rio de Janeiro, eu aprendi um pouquinho a falar carioca, né? Esquerda. O bom discípulo revela o segredo do seu coração a quem? Ao discipulador. O bom discípulo não possui uma vida dupla. Ele abre imediatamente o seu coração para ser ajudado ou corrigido. Querido, o que tem discípulo com a vida dupla? Que você sabe da vida dele por causa de alguém, de um amigo, de um outro irmão, porque da boca dele mesmo não sai nada. Aí quando você acosta ele para ele falar, ele diz: eu já compartilhei com meus amigos, já compartilhei com isso, já compartilhei com aquilo.
E muitas das vezes não quer compartilhar, porque o que é que ele está dizendo em não compartilhar? Eu não quero que você entre na minha vida. Tem como um discipulado fluir se o discipulador não entrar na vida do discípulo? Tem ou não, irmãos? Quem discipula aí? Quem não discipula vai dizer assim: ah, isso aí não tem nada a ver. Mas quem discipula de verdade, quem sonha com o discípulo, quem sonha com o discípulo, ele vai dizer assim: sim. Não, quem manda na minha vida sou eu. Olha para o teu irmão e diga assim: biblicamente, você não vai ver ninguém na Bíblia que caminhou sozinho teve sucesso. Ninguém, irmãos. Jesus era Deus, sim ou não? Jesus era quem? Ele quis caminhar sozinho? Não. Irmãos, nos milagres que Jesus fez, André ajudou? Pedro ajudou? Ajudou ou não? Teve alguns que eles tiveram uma mínima participação. Um exemplo, chama ele. Ele foi lá e chamou quem? Bartimeu. Quem fez o milagre? Jesus. Irmãos, humanamente falando, de ótica falando, Jesus não precisaria de quem? De nenhum deles. Mas ele nos ensinou, o próprio Deus se encarnando aqui na terra, dizendo: ninguém, a obra de Deus não pode ser feita pelo homem só. Nós não podemos andar sozinho. Nós precisamos, querido, prestar conta, irmãos. O ser humano foi feito para prestar conta. Escute isso, você que não gosta de prestar conta, você que com a sua atitude diz: não, eu não quero que ninguém entre na minha vida. Você está fadado a viver na igreja sem frutificar, sem crescer, sem multiplicar. Ou seja, está na igreja, vai viver na igreja simplesmente como alguém comum. E Deus não te chamou para ser alguém comum, Deus te chamou para fazer a diferença. O bom discípulo discute os seus erros, dores com o seu discipulador. Olha aí para o teu irmão e diga assim: um bom discípulo discute os seus erros, as dores com o seu discipulador. Vamos falar de Davi, irmãos. Davi era o quê? Davi era o quê? Rei. Mas Davi tinha um discipulador, sim ou não? Diga assim: quanto mais você cresce, mais você precisa ser discipulado. Irmãos, a gente vê na igreja o camarada, quanto mais cresce, eu não preciso mais ser discipulador, eu sou líder. Ah, eu não sou discipulador não, agora estou liderando. Irmão, quanto mais você é elevado no nível de liderança, mais de discipulado tu precisa, pelo amor de Deus. O camarada começando, quer ser discipulado, vai crescendo, e já se acha que ele não precisa mais de discipulado. Querido, eu acabei de chegar. Eu andei, praticamente, era para ter andado menos, mas andei mais 100 quilômetros praticamente, por uma questão. Fazer meu caminho de volta, fiz meu caminho de volta, cheguei cansado. Mas quando a minha internet pegou, olha só a mensagem de quem? Do meu discipulador: estou te esperando 4 horas da tarde aqui na igreja. Ele não perguntou se eu podia, ele não perguntou: e aí, Leandro, tu está bem, tu está descansado? Ele só falou assim: eu quero. Ah, quem quer crescer, quem é? Sou eu. Eu poderia argumentar, dizer assim: pastor, não vai dar para mim não, pastor, estou chegando agora, não dormi direito. Ontem eu não dormi direito, irmão. Estou cansado, dirigi 400 e poucos quilômetros e tal, eu estou cansado e tal, não dá para mim não. Mas só que eu quero crescer. O que é que eu fiz? Tomei um banho, vesti uma roupa e ó, se mandei para lá. Eu posso usar argumento? Eu posso. Olha para o teu irmão e diga assim: você pode continuar usando argumento. E os teus argumentos são bastante interessantes, cara.
E os argumentos são interessantes. Adão, onde é que tu está? A mulher que tu me destes me fez o quê? Mas que argumento bacana. Foi mesmo? Foi, Adão? Que a vergonha na tua cara, Adão. Diga para o teu irmão, todas as vezes que nós usamos um argumento, parece que é uma boa justificativa, mas na verdade a gente está se enganando. Adão enganou Deus? Sim ou não? Adão enganou quem? A si mesmo. Diz assim, o teu argumento parece uma boa justificativa, mas na verdade tu está se enganando. Para de se enganar, para de viver se sabotando. Querido, nós estamos se sabotando direto. Aí, para finalizar, eu sei que tem gente alegre hoje. O discípulo fiel expõe claramente sua expectativa no relacionamento. Querido, você discipular alguém. E aí, meu filho, o que é que tu não sei? Estou vendo, estou esperando em Deus. Irmãos, e uma das coisas que eu mais ouvi na quadrangular, se for de Deus vai acontecer, queridos. Aí agora a gente ouve muito aqui na igreja, é porque não queima o meu coração. Irmãos, fazer a obra de Deus não vai queimar nunca no nosso coração se a gente não se dispor, se a gente não quiser, se a gente não buscar, não vai queimar. O que vai queimar é cadeira sentada, é um estufado sentado, é um controle na mão, sabe, querido, é um ar-condicionado, é uma cama bem bacana. Querido, isso queima o nosso coração. O que queima o nosso coração é um prato de picanha, é um prato de ovos com feijão e arroz. Isso arde o coração da gente, irmão. É uma feijoada, é uma galinha caipira, é um tatu, é uma paca, é uma cutia, é um viado, sabe, irmãos, isso queima o coração. Fazer a obra de Deus, querido, não queima o nosso coração, porque a gente sabe que a gente vai precisar pagar um preço. Rapaz, queima no meu coração carregar uma carrada trucada de barro. Irmão, tem alguma trucada de barro lá para me carregar sozinho? Vai queimar no teu coração? Cara, mas está queimando meu coração tomar um tereré hoje. Está um calor, uma Coca-Cola, um energético. Eliseu disse claramente o que desejava a Elias: a porção dobrada do seu espírito. Aí o que foi a condição que ele recebeu? Então não sai de perto de quem? De mim. Foi assim? Foi ou não foi? Então quando ele chega, ele fala assim: fica aqui. Aí ele fala assim: eu vou contigo. Querido, isso aqui é forte, ó. Eu precisava de mais minutos, mas não dá. O bom discípulo recebe o manto do seu discipulador. Diga assim: eu só recebo a unção que eu honro. Querido, isso aqui é muito sério, irmãos. Sabe, eu queria tanto que esta palavra queimasse no teu coração. Eu queria tanto que tudo que eu falei aqui, querido, pudesse realmente revolucionar dentro de você. Sabe, que esta palavra fosse um vulcão dentro de você, que mexesse dentro de você, que despertasse você, que você saísse do sono, que você saísse do teu comodismo, que você saísse da tua razão, que você saísse da tua axiologia. Querido, que esta palavra revolucione a tua vida. Que não seja simplesmente uma palavra. Você pode fechar os teus olhos? De ver. Você declare: tua presença é real. Você pode se colocar de pé.